Primeiro, queria agradecer ao convite do EA2 para compor esse espaço. Formalizo esse convite, esse agradecimento ao convite ao professor Arnaldo, mas a toda a equipe, evidentemente, que está por trás de um trabalho tão grande, tão valioso quanto esse. Queria também agradecer às mais de 200 pessoas que estão aí conosco essa tarde toda, nesse dia de imersão em temas tão valiosos, né, tão caros para nós. E também gostaria de agradecer por compor essa mesa com pessoas tão queridas como a professora Wanda, como a professora Nancy, que já estão conosco aí há um tempo, né, desenvolvendo atividades outras também nessa área do ensino superior, é, que tem nos motivado e que tem nos levado a debruçar, a estudar diariamente sobre esses temas. Um desafio bastante grande, né? Quando o Arnaldo convida e a gente aceita, e de repente a gente olha para o tema e fala: ai, meu Deus, o que eu fiz? Minha responsabilidade aqui é muito grande, principalmente fechando, né, os trabalhos de um dia todo, de mesas com falas tão importantes, tão ricas, que nos faz aprender tanto. Mas estamos aqui para falar, então, um pouco de práticas pedagógicas docentes nos processos de ensino-aprendizagem, mas é preciso dizer, vocês estão vendo a próxima imagem, sim. Quem fala? Então, eu sou a Amanda, que é assessora pedagógica, não sou docente, e enquanto uma estrangeira nessas mesas, é preciso contextualizar, porque nós assumimos uma assessoria pedagógica que é, fala com os docentes, que atua com os docentes e não sobre os docentes. E isso nos é muito caro porque mobiliza o modo como nós trabalhamos, assim como vai desenhando o jeito de conversar entre áreas, porque a gente precisa transitar em diferentes áreas de conhecimentos, não posso levar um pedagogês que não vai ser compreensível para uma determinada área, então a gente precisa se despir desse perfil e entrar em diferentes áreas para dialogar sobre o pedagógico, sobre o transversal, o pedagógico transversal na universidade, em diferentes áreas, com diferentes professores, em diferentes espaços. Então, aqui a gente tem um modelo de formação presencial, com professores de diferentes cursos. Aqui a gente tem, à esquerda, uma atividade de acompanhamento com poucos professores de diferentes áreas, mas no formato remoto. Então, é preciso dizer que o serviço de assessoramento, enquanto assessora pedagógica, né, pedagoga que trabalha com os professores, há um entrelaçamento das práticas, tanto de assessoramento quanto as práticas pedagógicas que acontecem na aula. E é daqui que eu trago um pouquinho dessa experiência de assessoramento, que, como já foi dito hoje pela manhã pelo professor Tiago, fazemos muitas outras coisas, porém, não podemos aqui nos ater a elas, e por isso vamos focar um pouquinho na parte em que trabalhamos com a formação pedagógica dos professores, buscando o desenvolvimento profissional docente, mas cientes de que há formação, há um trabalho que envolve pesquisa e inovação em todas as outras frentes que nós atuamos. E então, quando vem esse desafio de falar desse meu lugar, né, de assessora pedagógica, das novas práticas dos professores, eu fiquei imaginando de onde a gente podia partir, visto que teríamos duas mesas antes que possivelmente abordariam questões teóricas que iam nos ajudar a entender algumas questões trazidas. Então, eu trouxe essa pergunta: por que se falar em novas práticas no ensino superior? E a própria ementa da nossa mesa aqui, que o professor Miguel já leu para nós no começo, ela nos traz alguns indícios. Práticas inovadoras precisam ser observadas porque há uma valorização de termos como metodologias ativas e por aí vai. Mas quando a gente fala nessas metodologias ativas, há uma representação ainda presente em nossas instituições, eu tenho certeza que vocês aí que estão me ouvindo têm ouvido isso também, que é só uma onda, que a gente está entrando nessa onda, que é modismo, que logo essa onda passa por cima da gente, a gente volta para o que era antes, porque o que era antes que é bom. Então, quando a gente tem esse tipo de percepção, há sempre uma dificuldade de se chegar exatamente o que está acontecendo, não desse ponto de vista da moda, do modismo, da reprodução, a crítica sobre algo, mas a gente tenta levar a ideia de que
desde sempre, né? Heráclito está aqui para nos ajudar. Nós temos a ideia de que nada é permanente, com exceção da mudança. E por que que é preciso dizer isso? Porque há uma conjuntura que nos leva a essa mudança, e, obviamente, se as coisas mudam, se o nosso entorno muda, se nossa realidade muda, nós não podemos ficar estagnados onde estávamos, porque possivelmente não vamos alcançar aquilo que esperamos. E que mudanças são essas? Todos os que passaram aqui antes de mim, né? Digo de novo a dificuldade de encerrar uma mesa né, e todas as demais, mas há um conjunto de fatores que vão nos empurrando, vão nos provocando a essas mudanças. O perfil dos estudantes se alterou enormemente, então o professor Martins, se eu não estiver errada, nos trouxe aqui essa geração de cristal, de vidro. Nós temos também essa discussão da geração floco de neve. O que fazer com esses estudantes? É culpa da família, da sociedade, da universidade, da escola? Como é que a gente gera? Mas o fato é que é essa geração que chega na nossa aula. É essa geração que está dentro da universidade. A alteração do perfil socioeconômico com a democratização do acesso ao ensino superior, a gente viu adentrar, acessar o ensino superior públicos muito diferentes daquele que historicamente acessou a universidade. E isso faz com que nós tenhamos impactos do ponto de vista da formação, alunos com mais dificuldades, alunos com menos bagagem cultural, e por aí vai se transformando tudo que a gente conhecia enquanto público estudantil. Temos a dificuldade, a mudança do perfil cultural, a multiculturalidade está presente. Não só diferentes perfis, mas diferentes estruturas, diferentes composições, diferentes realidades precisam ser levadas em conta quando nós olhamos para os alunos que acessam o ensino superior, de qualquer ponto de vista. As expectativas sociais. Acessar o ensino superior significa modificar o status em que eu estou atualmente, significa conseguir uma profissionalização melhor, um salário melhor, modificar a casa, modificar a estrutura familiar. E essas expectativas vêm muito pelo fato de que os estudantes estão sendo os primeiros, né, da sua família a chegar no ensino superior. E há muitos estudos mostrando essa nova roupagem, né, dos nossos alunos, é, esse novo perfil do alunado que transforma completamente a realidade da aula. E é evidente que a gente não pode deixar de lado, professor, a aceleração tecnológica que vai mudando o perfil do trabalhador, mudando o perfil do profissional, e exatamente por isso mudam-se as exigências que recaem sobre a formação que oferecemos para o estudante. E é a partir dessa conjuntura que a gente olha para essa pergunta: por que se falar em novas práticas? E aí, a partir de dois grandes blocos, que a gente vai trazer algumas intenções, algumas ideias, que a gente consegue tentar responder. Primeiro pela construção curricular e depois por processos de ensinar e aprender que nos implicam em uma formação permanente em serviço para os professores, que dê conta dessa nova exigência, dessas novas exigências, e que estão imbricadas pelo conceito de inovação pedagógica. Do ponto de vista da construção curricular, a gente precisa olhar os marcos regulatórios, e evidentemente que nós não estamos aqui para falar sobre essa dualidade entre ser submissivo, aceitar acriticamente qualquer regulação que nos chega, evidentemente que não, mas ela existe e ela faz parte do nosso processo de avaliação, ela compõe o modo com que nós seremos qualificados, categorizados, ranqueados, e evidentemente que ninguém quer ser mal avaliado, porque isso impacta até mesmo na percepção e na visão que os estudantes têm da nossa instituição. Mas é preciso se apropriar desses marcos regulatórios e fazer deles aquilo que os nossos objetivos nos exigem. Então, é combinar uma coisa a outra. Ok, temos marcos regulatórios, mas temos objetivos, vamos aliar isso aqui, vamos fazer o melhor currículo que nós entendemos possível. Isso me faz filtrar, porque evidentemente nós temos muitos marcos regulatórios e não temos tempo para isso, mas as DCNs são o nosso objeto principal aqui de discussão, porque elas ditam, elas trazem um modelo, uma estrutura curricular que deve ser cumprida, não exigindo exatamente o que se fazer, mas mostrando direcionamentos de como se construir um determinado currículo de uma determinada área. Evidente, e a pró-reitora do FBC falou isso na abertura,
dos bacharelados interdisciplinares, ela disse algo como: todo mundo entra aqui num curso interdisciplinar, algo assim. Eu também estou num campus fora de sede, que trabalha com a área de engenharia, mas temos um curso de bacharelado interdisciplinar, que é a nossa primeira área, né? Os alunos entram por esse curso e depois fazem a opção, ou entram direto na engenharia a partir de agora. Mas esses bacharelados interdisciplinares não têm DCN, como outros cursos não têm. Porém, tem referenciais orientadores que também vão nos dando indícios de como as práticas devem acontecer nesses cursos. Claro que há outros, flexibilidade, interdisciplinaridade, DCNs, a gente vê a formação por competência chegando nos cursos, farmácia, muitos, outros cursos trazem essa de modo linear, de modo seriado, e isso aqui vai mudando, essa ideia de competência muda a estrutura do currículo, assim como os espaços de aprendizagem. Quando falamos da competência, a gente tem a famosa fórmula do chá, porque o que se espera é que o estudante tenha o domínio tanto dos conteúdos, evidentemente que nós não estamos a falar sobre abandonar os conteúdos curriculares, eles são imprescindíveis para qualquer profissão, mas estamos dizendo que, aliado a esse domínio dos conteúdos, os alunos precisam saber fazer, que são as habilidades. Como é que eu aplico esse conhecimento quando eu mobilizo um e não o outro? E eles precisam dominar atitudes, como é que eu me porto frente a esse conhecimento, como é que eu me porto frente aos demais alunos, como é que eu me porto nesse curso, como é que eu me porto nessa profissão. Isso modifica completamente a estrutura das práticas. Práticas transmissivas possivelmente não dão conta dessa formação por competência, unicamente sendo utilizadas. Assim como os espaços de aprendizagem, nós temos a ideia de que a aula configurada no estilo de sala enfileirada, em que os alunos ouvem alguém que transmite, também não vai dar conta desses objetivos de formar por competência. Então, cria-se a ideia de espaços de aprendizagem, porque a aula vai muito além da sala. E é evidente que todas essas questões estão envolvendo a discussão sobre a formação ativa dos alunos. E aqui a gente tem uma sala tradicional e nós não estamos aqui num julgamento de valor. É evidente que nós não estamos dizendo que ser tradicional, transmissivo, reprodutivo, seja algo ruim que não possa nunca mais ser usado. Sempre fiz assim, deu certo. Ok. Mas, na verdade, o que nós estamos dizendo, estamos com a professora Anastásia, quando ela afirma que o uso exclusivo de uma determinada metodologia que não dá conta de alcançar os objetivos de aprendizagem e de ensino. E olhando para isso, se eu tenho que pensar nos objetivos de ensino-aprendizagem, eu chego no outro bloco, que são os processos de ensinar e aprender, e que vai levar os professores a novas exigências antes nem tão cobradas. Eu preciso conhecer o público, quem está na minha aula, quem está nesse curso, quem está nessa instituição. Eu tenho aqui processos de não escolha, porque cada vez que a gente ignora essas não escolhas dos estudantes, ou seja, eu vou para um curso que tenha vaga, eu vou para um curso que me cabe, mas eu não vou para o curso que eu queria. Eu tenho outros processos acontecendo na aula que são confundidos com desinteresse, com dificuldade, com N possibilidades, mas que, na verdade, estão decorrendo dessa não escolha. E isso vai me levar a trabalhar com os alunos as questões de motivação. Eu preciso dar uma nova motivação para ele, para aquele curso que ele está. Isso me faz obrigatoriamente conhecer o curso. É evidente que uma pedagoga num curso de pedagogia não vai ter dificuldade para conhecer esse curso, mas uma pedagoga num curso de bacharelado interdisciplinar em ciência e tecnologia, que tem uma área de humanidades, terá dificuldade de compreender o curso na sua totalidade. E por isso, nós precisamos conhecer o curso, porque somente conhecer a minha disciplina não vai ser suficiente para dialogar com todo o conjunto curricular e produzir práticas que sejam articuladas entre os demais professores, não fazer os alunos surtarem porque só a professora Amanda acha que a disciplina dela existe. É a ausência desse diálogo interdisciplinar que provoca esse tipo de comportamento. E para fazer esse comportamento, essa atitude interdisciplinar dos professores, evidentemente que eu vou repensar, ressignificar as minhas estratégias de ensino. É preciso realizar a transposição didática. Também a professora Lígia, agora há pouco, falou um pouco sobre isso.
professores que não sabem dar aula, mas nós precisamos saber. Nós precisamos fazer um conteúdo indigesto, um conteúdo altamente abstrato, se transformar em algo palatável para os estudantes. E se eu estou falando de ensino, é evidente que o aluno precisa aprender. E como é que ele aprende? Quando eu levo para minha aula as estratégias de aprendizagem, eu preciso falar de metacognição com os meus alunos. Como eu aprendo? Ou como eu não aprendo? O que está dando errado aqui? Por que está? E, evidentemente, isso vai modificando as competências também dos professores. É claro que nós somos ótimos, competentes na nossa área de formação, mas enquanto docente, nem sempre. Porque a Leia Anastácio também diz: eu durmo engenheiro, acordo professor. Eu durmo médico, acordo professor. Isso não acontece, então nós precisamos saber o conteúdo, sim, mas também precisamos saber ser docentes. Saber de didática, saber de educação, saber de pessoas. Precisamos ter atitudes docentes que sejam compatíveis com essas exigências. Isso modifica os saberes dos professores, que já não basta ser um saber técnico, e modifica a concepção que eu tenho de docência. Ser transmissivo basta? E, evidentemente, estamos aqui também falando do dilema entre oferecer uma formação ativa ou oferecer uma formação, um percurso formativo passivo, na lógica que o Paulo Freire nos traz da educação bancária. Isso tudo está relacionado à concepção de docência, porque, na verdade, é preciso assumir um papel em que eu não sou um transmissor, eu sou alguém que cria estratégias para os alunos aprenderem. E aí entra aquela implicação na formação. Formar por quê? Porque essa dinâmica de aula que a gente vê aí já não nos comporta. E aí entram os programas de formação. A universidade, as instituições têm obrigação, têm compromisso com essa formação. O professor não pode ser responsabilizado por ela sozinho. Há um compartilhamento aí dessa responsabilidade, e nós, aqui na Unifal, diferente aí das instituições é, que vieram antes de mim, somos pequenos, temos apenas 4 campi, estamos aqui no sul de Minas, vocês devem ter percebido pelo meu sotaque, e desenvolvemos um programa de formação que ainda estamos tentando culturalizar, né, enraizar na cultura institucional. O professor Tiago de manhã também mencionou algo a respeito. Embora não esteja devidamente constituído nessa cultura, nós temos uma vitrine bastante variada e nessa vitrine nós sempre nos preocupamos em não prescrever atividades, ações e práticas, mas, na verdade, trazer uma lógica de reflexão, de conhecimento daquilo que eu desconhecia e tomar para mim, como Larossa, que o Tiago trouxe, aquilo que me serve para a minha área, que seja adequado, que possa transformar aquilo que faço. Mas como não podemos falar de todas essas ações, eu vou focar agora nesse projeto Valorização da Docência. É um projeto que pesquisa, que se pauta na pesquisa da própria prática, então a professora Cristina também falou um pouquinho de epistemologia da prática, como não temos tempo, fica lá a fala dela, mas é exatamente levar os professores a pensarem como é que surgem as suas decisões, de onde elas saem, como é que se concebem as suas decisões, de onde concebem as suas práticas. E pesquisando, olhando a sua sala de aula como um laboratório, eu consigo fazer mudanças profundas na pedagogia. Usamos aqui a professora Flávia Vieira para nos ajudar teoricamente. E esse fundamento da prática é para levar aquela discussão entre o que é intuição para o momento da teorização. Eu preciso justificar, saber justificar as minhas escolhas. Por que faço A e não B? E há aí um processo de desprivatização da prática. Também Cochrane Smith nos ajuda, teoricamente, a pensar esse conceito, a me abrir para o outro. Porque aqui é um processo coletivo de formação. E nesse processo coletivo, nós usamos a regra do jogo. Querem o produtivismo, querem publicação? Ok, vamos tentar transformar isso daqui, as narrativas que os professores vão escrevendo de si próprios, em documentos devidamente rigorosos para serem submetidos a periódicos, a congressos, e há um assessoramento pedagógico envolvido que revela um processo de acompanhamento. Isso demanda bastante esforço. E, evidentemente, nós trabalhamos com os professores esses referenciais teóricos para que eles entendam de onde parte cada prática. E como é que eles chegam? Eles chegam a partir do elemento inovação pedagógica, ou seja, nós não estamos dizendo que usar uma técnica. Miguel, sei que deu meus 20 minutos, mas eu vou usar 25. Sei que eles chegam pensando que vou para essa formação
ajuntar mais técnicas. Não. Na verdade, o que a gente traz aqui é uma proposta de reconfiguração de saberes, porque eles precisam entender que não podemos manter a lógica de teoria, prática, como se não fosse possível se produzir conhecimentos de outros modos. As dualidades clássicas, somente o saber acadêmico, o saber é, fora da academia não nos serve, a curricularização da extensão entra aí para nos ajudar a perceber que há outros conhecimentos que também são válidos. É preciso fazer a indissociabilidade de verdade, colocar os estudantes para pesquisar, não se pesquisa só na pós-graduação. Então, como é que eu trago o ensino com pesquisa? A professora Castanho nos ajuda tanto a pensar exatamente esse tema. E como é que eu promovo rupturas epistemológicas? Sempre se ensinou assim nessa área. Mas por que não deu certo? Então, o que não dá certo? Como é que eu modifico esse não dar certo para fazer funcionar com os alunos? Todos esses elementos vão implicando os professores em perceber que os métodos ativos vão ajudá-los nessas propostas. Exigem contratos didáticos, porque os estudantes precisam dar uma permissão velada para que a gente inove. Se a gente não levar os estudantes conosco, dificilmente eles entenderão os objetivos e eles se tornarão resistência ao desenvolvimento de uma determinada metodologia. Quem aí nunca viu estudante reclamando de uma determinada metodologia porque o professor não deu a aula? É porque não há um contrato didático ainda realmente firmado, e isso precisa ser trabalhado. É preciso redefinir o espaço da aula, aquele modelo que a gente acabou de mostrar não deve ser suficiente. É preciso estabelecer novos modos de comunicação com os estudantes, somente a transmissão da aula já não basta, entregar um slide já não basta. Nós criamos um espaço de ousadia, de criatividade e de coragem dos professores. Nós encorajamos essa inovação, nós encorajamos essa experimentação de algo que para eles ainda é desconhecido, ou se eles começaram a fazer, ainda está no nível do intuitivo. E, principalmente, a inovação pressupõe uma crença nos estudantes, e nós precisamos acreditar que eles são capazes de chegar aos objetivos que nós traçamos. Nós precisamos acreditar que, ainda dado aquele contexto todo de dificuldades e de modificações de uma cultura e de uma geração, eles são capazes de dominar aquilo que esperamos que eles dominem. Para participar desse projeto, que implica a modificação das práticas, a gente requer esse elemento de inovação. E como que a gente chega neles? Pela indicação dos próprios pares. Nós fizemos um projeto piloto, que eu vou mostrar a experiência agora, me dei mais 3 minutos, e os próprios professores que estão no projeto vão indicando outros professores que estão querendo inovar. E eles são convidados. Hoje, nós não temos edital, então a discussão de manhã, né, do quanto o financiamento é importante para que coisas aconteçam, aquela mobilidade da Univates é maravilhosa, mas nós não temos dinheiro para fazer. Então a gente faz aquilo que é possível, a gente convida esses professores. Hoje nós temos 16 professores nesse projeto, e a equipe é minúscula para fazer o assessoramento, como nós dissemos, é um processo de acompanhamento, não é uma formação isolada. A gente acompanha a escrita, a gente acompanha o dilema da aula, a gente acompanha o que dá certo, o que dá errado. Então, não pode ser um projeto para 100 pessoas. Então, a gente está sempre renovando esses convites. Precisa de estar aberto para participar, porque o conceito de desprivatização me exige isso. Então, eu vou colocar a minha narrativa para a leitura dos meus pares, e não é um julgamento, de novo, é um processo de contribuição com aquilo que faço, e eles precisam estar abertos a essa contribuição. E também entre áreas, porque nós convidamos a ir em diferentes eventos que está fora da normalidade para eles, do comum. Eu não vou no evento de engenharia mais, eu vou no evento de ensino de engenharia. E isso transforma muito esse ser docente. E é preciso um investimento pessoal, porque a gente pede estudos, a gente tem uma biblioteca própria, a gente vai selecionando material, e às vezes um professor encontra um material ou outro e vai compartilhando uns com os outros, e é muito bonito de ver esse processo de crescimento acontecer, gerenciado muitas vezes por eles próprios, né, pelos próprios professores, sem a necessidade da intervenção do assessoramento. E aqui algumas experiências, é claro que existem outras, mas eu selecionei essas 3 porque compõem o projeto piloto que eu mencionei. Então, num curso de engenharia de Minas, numa disciplina de alta desistência, foi proposto a sala de aula invertida, todo mundo já está conhecendo aí,
mas com uso de diário de aprendizagem. Então, os estudantes precisariam escrever o que estavam fazendo, como estavam aprendendo, o que estavam aprendendo. Num curso de bacharelado interdisciplinar, numa disciplina de física, numa disciplina de alta retenção, não preciso nem dizer para vocês como são essas disciplinas básicas, foi modificado o processo de organização daquela disciplina que antes era P1, conteúdo 1, unidade 1, P1, conteúdo 2, unidade 2, P2, e por aí vai, e tudo isso foi remodelado para se focar o processo do estudante, de onde ele sai, onde ele chega, e ao longo de todo esse processo, o estudante poderia elaborar exercícios e ir entregando à medida em que ele fosse conseguindo realizar. Então, deixa de ser o meu tempo de avaliar a unidade 1 para ser o tempo do estudante quando ele alcança a unidade 1. E num curso de engenharia química, numa disciplina com baixíssima motivação, os estudantes iam, porque era profissionalizante, tinha que ir, foi introduzida a gamificação, mas o que a gente vê recorrentemente são práticas em que se leva um jogo e o estudante joga, e aí ele aprende. Nessa proposta, os estudantes não são os gamers, eles são os desenvolvedores. Então, ele tem que criar um determinado jogo e levar para a turma jogar. E aí há aquela troca, porque todos os estudantes vão passar por todos os jogos que foram construídos por eles próprios. Alguns dos resultados, né, esses professores da área de geologia, física, engenharia química, já participaram de congressos de educação e o relato deles, da satisfação de serem ouvidos num campo muito diferente do campo deles, foi muito bonito de acontecer. Nós acabamos de publicar recentemente um artigo, né, numa revista de educação sobre essa proposta. Eles participaram da construção do artigo, nós contamos com a professora Maria Isabel da Cunha nos auxiliando, porque ela esteve lá no momento do projeto piloto para dar aquela motivação inicial a eles. E nessa voz dos professores que nós relatamos nesse resultado, né, publicado, eles trazem como que a transformação profissional do ser docente impactou a transformação pessoal. Eles se sentem outros professores, outras pessoas depois dessas experiências. Eles relatam que o posicionamento crítico deles aumentou, porque antes eles não criticavam certos elementos que agora eles conseguem olhar sua aula e enxergar. Eles também relatam a transformação do relacionamento com o estudante e como que isso vai interferindo no próprio processo de formação do estudante. É evidente que nem tudo deu certo. Aqui, dentro dessas 3 experiências, tem coisas. Passei meus 3 minutos, estou terminando. Tem coisas que não deram certo, não foram bem. Se eu dissesse para vocês que tudo funcionou maravilhosa bem, estaria mentindo. Então, vou falar a verdade. Não funcionou. Mas teve coisas que funcionaram. O que é bonito disso? A gente conseguir retornar para o processo de aprendizagem da docência promovido por esse espaço que transforma as práticas, sentar com o que deu errado e olhar de novo a sua prática. O que foi feito? Por que falhou? Onde está o problema? O que eu preciso estudar além disso para voltar para a aula e remodelar aquilo que eu estou fazendo? Esse exercício é um exercício infindável, mas estar nesses espaços construídos exatamente para desenvolver a aprendizagem da docência é essencial. E é claro que nós estamos num caminho, e por estar no caminho, ainda estamos caminhando. Nós não temos respostas para dizer quais são as melhores práticas ou quais são as piores. O que a gente pode dizer é que estamos plantando sementes. E essas sementes plantadas vão mostrando para os estudantes de hoje, que serão professores amanhã, como é possível se olhar para si, transformar aquilo que sempre foi feito, que é muito confortável, em novas possibilidades para os alunos aprenderem, e aprenderem de verdade e aprenderem profundamente. A aprendizagem significativa, que está lá no começo do nascimento. Mas nesse caminho, nem tudo são flores, mas a gente fica feliz com as sementes. E era isso que eu tinha para falar. Eu deixo aqui os meus contatos. Se alguém quiser saber mais um pouquinho, a gente pode conversar agora, no momento da discussão. E desculpa os meus 5 minutos de atraso, de excesso. Agradeço muitíssimo a sua apresentação, Amanda. Você tornou meu trabalho mais fácil, que você mesma controlou seu tempo.
você começou falando, né, que é esse olhar um pouco de fora, mas é de dentro também, né? Uma colega uma vez falou, somos todos educadores, né, nas instituições educacionais. Então, é muito legal ouvir essa voz que é de dentro, mas ao mesmo tempo é uma voz que complementa, que acrescenta ao que a gente pode pensar aqui como professores também. É, Pessoal, passamos agora então para o debate. Nesse finalzinho, eu já anotamos algumas das perguntas aqui, se vocês quiserem acrescentar mais. Eu vou começar com perguntas que não foram dirigidas a alguém em específico. E aí convido Amanda, Wanda, e Nancy a responderem. Nancy já sinalizou que tem uma pergunta mais adiante que ela gostaria de responder. Então, juntei duas perguntas aqui, da Maria Fernanda e da Ana Paula Silva Figueiredo. Como anda a procura pela licenciatura? É verdade que tem caído? E como os docentes da área estão atuando para diminuir a evasão? Vou acrescentar mais uma pergunta aberta para a gente fazer um pequeno bloco aqui. Da Jennifer Suplizy. Os rankings de avaliação universitária deveriam avaliar as avaliações dos estudantes para além da produção científica? Então, abro a palavra para as nossas palestrantes. Oi, professor Miguel, posso começar a responder? Por favor. Então, a Maria Fernanda, né? Ela pergunta como é que anda a procura dos estudantes pela licenciatura, né? Visto que tem se falado que eles estão perdendo interesse. Sim, temos tido uma evasão nas licenciaturas que, penso assim, se intensificou com a pandemia, né? No entanto, a gente já, a nossa realidade, né? Estou falando da nossa realidade, a gente já vinha percebendo que a procura estava cada vez menor e por diversos fatores, né? Mas aí entendemos que a pandemia intensificou isso, né? A procura pelos cursos de educação à distância, problemas de saúde. Eu, inclusive, conversei com uma professora da assistência estudantil em Guarapuava, da universidade, e ela me informou que fizeram um levantamento com alguns alunos que evadiram, né? E ela me disse que a procura pelos cursos de educação à distância, sim, mas na pesquisa que elas fizeram, o grande problema estava relacionado com as questões de saúde mental, ansiedade, depressão e outros tantos problemas de saúde, né? Aí a professora, acho que é professora, né? Ana Paula, ela pergunta, né, o que tem sido feito. Então, também posso responder a respeito, considerando o nosso contexto, nós estamos sendo cobrados nesse sentido. O que vamos fazer para diminuir a evasão? Na universidade foram criados alguns projetos em parceria com os cursos, né? E esses projetos, eles procuram os alunos do ensino médio, no sentido de fazer a divulgação do curso, de sensibilizá-los, fazer com que conheçam, né, os cursos de licenciatura. Nós tivemos, assim, uma grata surpresa agora no curso de licenciatura do meu campus, no meu curso, que esse ano letivo agora, de 2024, nós tivemos uma boa procura pelo curso. E isso já possivelmente é reflexo do trabalho que a gente fez nas escolas, né? Na divulgação. Não é uma tarefa fácil, inclusive a gente ficou feliz com esse número de alunos, um número maior de alunos agora, mas aí já tem uma preocupação que é o desafio de mantê-los no curso, né? Aí temos tido algumas reuniões e algumas
conversas nesse sentido. O que é que nós vamos fazer para manter esses alunos no nosso curso, né? Então, não é uma tarefa fácil e esse problema da evasão das licenciaturas não é local, né? A gente sabe disso, sim. Acho que é isso que eu podia contribuir. É, Miguel, na primeira por questão, favor. como anda a procura, né, pelas licenciaturas, na verdade eu não trabalho em um campus com licenciatura, então eu estou um pouco distanciada, mas a gente acompanha, ainda que à distância, e vê a dificuldade da ocupação de vagas, mas como eu trouxe aqui a discussão das DCNs, eu acho que isso a gente não pode desconsiderar, que nós temos problemas na DCN, na diretriz de formação de professores. E o que já é difícil, né, pelo histórico de dificuldades da própria profissão, baixa valorização, baixa remuneração, isso é potencializado por uma diretriz que dificulta a formação, que basicamente impede a formação de qualidade desses licenciandos. Então, eu acho que sim, existe uma baixa procura, nós vemos muitas vagas ociosas nesses cursos, mas como o Wanda disse, nós temos tentado agir, atuar em função de divulgação institucional, tentando trazer esses futuros professores para dentro da universidade. Mas eu acho que é preciso destacar ainda que, na contramão disso, se escolhem os bacharelados, então vamos pegar, sei lá, biologia. Eu não vou para biologia licenciatura, eu vou para biologia bacharelado, com a intenção de me qualificar na pesquisa para conseguir uma vaga como docente do ensino superior. E aí acontece a necessidade da formação em serviço que a gente está tratando aqui. Então, eu acho que são várias variáveis que têm impactado, né, nesse processo, e não tem uma resposta simples para trazer aqui, né, como lidar com essa baixa procura na licenciatura. Como os docentes contribuem para a evasão, eu acho que nesse modelo do que a gente expôs aqui um pouquinho, minimamente em decorrência do tempo, né, mas os professores têm tentado identificar onde reside o problema da aprendizagem dos estudantes, onde está gerando a dificuldade. E têm tentado fazer intervenções nas suas próprias práticas, então mudar como se aborda os conteúdos curriculares para atingir os estudantes de um modo mais eficiente, mais efetivo, e isso promover a aprendizagem dos alunos e diminuir a evasão. Porque é evidente que a retenção é um elemento prioritário para a evasão. Se a gente tem sucessivas retenções, se o aluno não consegue sucesso, se a gente não consegue fazer esse aluno progredir no itinerário formativo, a gente está contribuindo para a evasão. Então, a gente ataca lá no começo. A gente tenta fazer com que a retenção não aconteça. É claro que, como eu também disse há pouco, há os processos de não escolha e eles também geram a evasão. Então, eu vou para o curso de pedagogia, eu vou para o curso de odontologia, querendo a medicina. Na primeira oportunidade que eu tiver de ir para medicina, eu vou abandonar a odontologia, porque não era a minha escolha. Então, são variáveis também que incidem sobre isso e os professores precisam ficar muito atentos para conseguir fazer as suas intervenções. E é claro que nós sempre tentamos, né, desenvolver esse entrelaçamento para que eles não vivenciem ou tentem encontrar alternativas sozinhos para esses desafios. E, por fim, se os rankings deveriam ir além da produção científica, tudo deveria ir além da produção científica. A regra do jogo não é justa. A regra do jogo não é devidamente, ela não consegue alcançar o que é realmente a qualidade. Porque qualidade também é um conceito que precisa ser socialmente referenciado. E quando a gente situa somente na publicação, nós encontramos problemas, sejam nos rankings, seja em qualquer outro fator. Eu acho que seria essa contribuição. Muito obrigado a vocês duas. Acrescento que aqui no FBC a gente tem a informação de uma queda lenta e progressiva na procura pela licenciatura, sim, é uma coisa que nos preocupa bastante. Vou passar mais duas perguntas, essas foram dirigidas, ou melhor, a professora Nancy manifestou interesse em responder. Vou juntar duas perguntas, uma primeira da Jennifer Suplizy,
Como estimular docentes mais experientes a compreender a formação docente? É uma questão de apoio institucional e avaliação pelo alunado? E a segunda, da Silvia Batista. Quais possibilidades de espaço de formação docente que dialoguem com os diferentes momentos das professoras na universidade? Professores iniciantes, professores experientes. Professora Nancy, por favor. Sí. Bueno, en nuestra experiencia de formación hemos visto que hay como diferencias entre las propuestas que dirigimos a profesores más experientes y profesores de inicio. Si bien en la mayoría de los cursos se encuentran, hemos buscado estrategias de formación para docentes con más experiencia que tienden más que ver con el liderazgo de grupos, con el trabajo en la cátedra mismo, una tutoría más directa en la cátedra, o sea, juntar al profesor con sus alumnos y con sus ayudantes y asistentes y trabajar en prácticas específicas. Es un reclamo general, por lo menos en nuestra universidad, que muchas veces los docentes grados 1 y 2 que se forman, después se encuentran al profesor titular o al profesor agregado y no logran llevar adelante transformaciones y prácticas porque el profesor más experiente no las habilita o no se quiere formar o se ha formado en otras prácticas. Es un desafío que seguimos pensando a la interna de la formación sobre la necesidad de provocar en los docentes de mayor experiencia ese interés por la formación pedagógica. Hemos buscado, como les decía, estrategias de formación diversa, pero también hay casos de docentes de experiencia que se comparten al ser cursos más interdisciplinarios. A veces el escuchar otras palabras ayuda, sobre todo en los grados 3, que son los grados de intermedio en la carrera, no son los más experientes de todos, sino profesores que empiezan a tener el manejo de los equipos, responsabilidades en la organización de los cursos, que van como integrándose a las propuestas de innovaciones o transformaciones pedagógicas. Pero sin duda es un tema crítico, como promover que la formación pedagógica se vaya desarrollando a lo largo de toda la carrera docente, o sea, que sea parte estable de la formación, que no sea solo dirigida, bueno, que lo hagan los ayudantes o los asistentes, sino que sea un proceso permanente, que los docentes de todos los grados se estén formando en las temáticas que más les interesan o en temáticas que también desconocen, o en la integración de tecnologías, o en cuestiones de diálogo, de empatía, de clima de aula. Hay muchas temáticas que son transversales a todos los grados y que, bueno, que ahí las vamos promoviendo. Es real que cuanto más avanzan la carrera, menos se dedican a la formación. Tal vez pensamos por una cuestión de las demandas propias institucionales que tienen que ver con la gestión y por la competencia que todas las universidades tienen entre la enseñanza y la investigación, ¿no? Que es un clásico también que demanda. Entonces, a mayor grado, mayor exigencia de dedicarse a la investigación y a la conformación de equipos y al manejo de proyectos, y a veces la cuestión es más pedagógica. De hecho, el estatuto del personal docente en la universidad le ha puesto obligatoria la enseñanza de grado a todos, porque ¿qué pasaba? Los grados más altos terminan no dando clases. Las clases a veces están sostenidas en los grados más bajos de la enseñanza y son ellos los que se enfrentan a las problemáticas pedagógicas. Entonces hay un conjunto de elementos. Ahora, gracias a esta reglamentación institucional y de toda la universidad, es posible que los docentes de más altos sean obligados a cursar, a dar clases en los niveles iniciales, en primer año, en segundo año de las carreras. Entonces también ahí el problematizar el contexto donde se da la enseñanza puede llevarlos también a necesitar o requerir acciones de formación. Si es una cuestión de la institución que apoya o reclamo de los estudiantes, yo creo que son las dos cosas juntas. Sin duda, hay docentes que ante los reclamos de los estudiantes se ven motivados a formarse, pero también hay docentes que no, por más reclamos que hagan los estudiantes, no les llegan. Por más que la institución tenga herramientas de evaluación de la función docente, a veces esas evaluaciones y esos sistemas de evaluación de la docencia
se le acercan al docente, se le sugieren cursos de formación, pero es voluntario, todo es voluntario. Entonces dependerá mucho del interés propio de cada uno de los docentes para aproximarse a los cursos. Como les decía, uno de los desafíos mayores justamente es ampliar el alcance de los cursos de formación y entre ellos obviamente alcanzar más a los docentes más experientes, ver cómo realmente las prácticas de enseñanza se transforman porque el colectivo docente en todos los grados apuesta a esas transformaciones, maneja, analiza las situaciones que hay y busca prácticas de enseñanza alternativas, desde la enseñanza activa, como decía Amanda, o de una enseñanza expositiva, pero vinculada a la práctica profesional, vinculada a los casos. Decían ahí en una pregunta esto de cómo acercarla a la realidad, cómo mantener el enganche de los estudiantes en las aulas. Bueno, tiene que ver con cómo el docente aproxima desde lo cultural, desde el saber actual, desde las nuevas formas de aprender. O sea, ese tipo de dinámicas que favorezca, por tanto, el estar en contacto más próximo a lo que el estudiante trae y de esa manera también favorecer el diálogo con el conocimiento, ¿no? Ese enlace que podría ser el docente entre lo que el estudiante trae, lo que la universidad demanda y las capacidades que él tiene para esa transformación. Un poco creo que por ahí no hay, en ninguna de las respuestas no hay no tengo ninguna respuesta clara a las preguntas realizadas, sino que tengo las intenciones que venimos desarrollando a lo largo de todos estos años para poder apuntar a que la formación se amplíe, pero sigue siendo uno de los grandes desafíos de la formación, sin duda. Espero haber sido clara. Muito obrigado, professora Nancy. Compartilhamos muitas angústias aí também. Vou passar para uma última rodada de perguntas. Nós temos mais 3 perguntas. E aí vou convidar vocês três, quando falarem, para já, ao final, fazerem suas considerações finais também. E aí, com isso, já agradeço muitíssimo Amanda, Wanda e Nancy por terem aceitado o nosso convite, por terem cedido o tempo e o conhecimento de vocês conosco. Então, para as 3 últimas perguntas, a primeira delas foi dirigida especificamente para Amanda. Amanda, desde a sua experiência, considera que, dentro das competências do professor, são necessárias as competências psicológicas? E aí, mais 2 perguntas. Perdão, essa primeira foi da Mara. Agora, a segunda é da Magali. A Magali, eu acredito que dirigiu para a Amanda, mas eu entendo que é uma pergunta que é possível para vocês 3 também. Gostaria de ouvi-la sobre dificuldades e ações de mobilização para a participação dos docentes universitários. E, por último, o José Eduardo Freire perguntou: que dica vocês dariam para aqueles alunos que também trabalham e alegam ter dificuldade de tempo para desenvolver as atividades práticas e também para estudar? Talvez a gente possa começar pela Amanda, que recebeu uma pergunta direta. Então, né? Vamos lá. Sobre as competências dos professores, se é necessário ter uma competência psicológica, eu entendo que essa pergunta está sendo direcionada ao domínio da psicologia enquanto campo. E aí eu acho que não. Porque se essa pergunta estiver direcionada a isso, a gente precisa entender a especificidade de cada campo, porque um campo envolve relações de poder, envolve domínios que extrapolam aquilo que um determinado docente consegue alcançar. Envolve relações teóricas de mim com a teoria, da teoria com o meio, enfim. Não é uma questão simples. O que eu entendo que seja possível e necessário é que eu entenda que há componentes psicológicos envolvidos na minha aula e na minha prática. Então, como eu me relaciono com os alunos, é uma componente psicológica, porque se eu agrido, se eu não respeito, né, se eu desrespeito, se eu frustro as expectativas sucessivamente, porque às vezes a gente frustra as expectativas, mas faz isso involuntariamente.
Mas se eu faço isso sucessivamente, se eu estabeleço uma relação de poder em sala de aula que fica muito evidente, a relação hierarquizada docente-não docentes. Se eu me porto desse modo, eu vou ferir os alunos e, evidentemente, que isso vai causar algum sofrimento psicológico. E isso sim está no domínio do que a composição didático-pedagógica dá condições do docente entender. Se extrapola, se o meu aluno tem um problema psicológico, psicótico, psicossocial, e eu percebo, aí a responsabilidade sai do docente e passa para a instituição. Precisamos institucionalmente ter serviços de apoio ao ensino e aprendizagem. Então, vem, o nosso atendimento pedagógico, ele atua nas dificuldades de aprendizagem que o docente não tem que dar conta. O serviço psicológico atua nas questões mentais que o docente não tem obrigação de dar conta. Mas esse diálogo com essa equipe de apoio, com esse assessoramento, precisa acontecer. Porque na medida em que eu estou em sala de aula e reconheço o problema, eu preciso entender da instituição, competência docente de novo, da cultura institucional, competência docente, e saber fazer os encaminhamentos adequados para atender efetivamente esse estudante. Então, é uma conjuntura. Não sei se eu consegui responder, se não, põe aí no chat para a gente falar mais. As dificuldades de participação docente, né? Quais são as estratégias mobilizadas? Como que a gente desenha? Vocês viram que eu mostrei uma vitrine, né, de formação, são muitos projetos, e o Prodoc, cada dia, a gente pensa um projeto novo, vai botando uma perninha lá, e a gente já não está tendo braço para segurar tanta perna. Mas a ideia é ouvir os professores em suas demandas. E, às vezes, o que os professores esperam não se atinge com uma fala. Eu posso aqui trazer a Amanda para falar de alguma coisa, mas isso não é suficiente. Por isso, nós vamos construindo os projetos. O que os professores estão precisando? Só que essa necessidade não é de todo mundo. E é evidente que a expectativa do assessoramento pedagógico é sempre quantitativa. Eu preciso atingir os docentes da minha instituição. Será? Eu tenho defendido, e você mencionou lá no começo do meu currículo, né, o GEAPU. O GEAPU é um grupo de assessores pedagógicos que, na coragem, lá em 2020, no meio da pandemia, a gente se dispôs a fundar, né, a criar. E esse grupo congrega assessores pedagógicos como eu, como vocês, Wanda, Nancy, de instituições do país inteiro. E lá sempre esse é um dilema recorrente. Os professores não vão. Só que, na verdade, a gente precisa. E quem falou do Bourdieu? Eu acho que foi a professora Débora. A gente vai agora chamar o Bourdieu na conversa, porque existe uma coisa chamada hábitos, que quando a gente ocupa o lugar do estudante, a gente se comporta como ele. Aí nós, professores, dissemos assim, nossa, mas eu planejei, eu mudei a estrutura, eu mexi nas metodologias e os alunos não foram. E aí nós, assessores, fazemos a formação, chamamos gente importante, a gente ama quem vai falar, porque sabe que a contribuição é imensa, imensurável, e os professores não vão. Então, a gente tem uma escolha. Nós precisamos, primeiro, escolher as ferramentas certas para desenvolver projetos que realmente acompanhem o que os professores esperam. Mas eles não esperam por igual, eles são pessoas. Professores são gente, professores são pessoas, antes de qualquer coisa. E, evidentemente, eles têm expectativas diferentes. Nós não conseguimos. Estou numa instituição pequenininha, não sei quantos, 800 professores, provavelmente. Mas são 800 expectativas, a gente não vai ter projeto para 800 expectativas. Então, a gente canaliza e tenta desenvolver atividades que são não prescritivas, que não ferem a epistemologia do campo. Porque falar para você, Miguel, você ensina assim na sua área, diferente de falar, Amanda, você ensina assim na sua área, porque eu estou na pedagogia, você está em outra. Falar para o professor de física que ele vai ensinar igual ao geólogo, não é a mesma coisa. Então, a gente precisa criar estratégias que a gente não fira essas epistemologias de área. A gente precisa conversar com os professores e não disputar com os professores. E quando eles não forem, a gente vai entender que há um hábitos operando ali,
que há interferências, que às vezes não é possível participar, evidentemente, e nós vamos tratar isso como qualitativo. Não é isso que a gente faz nas pesquisas em ciências sociais? Por que que a gente não tem essa mesma mentalidade aqui para os processos de formação pedagógica? Quantos foram? Lindo! Não foi frustrado. Eu atingi aqueles que precisavam ouvir aquilo naquele momento. Eu acolhi aqueles que precisavam ser acolhidos. Então, a dificuldade, ela existe. Se você me perguntar quantos participam, eu não sei. Eu tenho lá as tabelas. A professora Cristina hoje disse um site, está lá na página para ver o quantitativo, né, das atividades dela, alguma coisa foi perguntada a esse respeito. Aqui também nós temos lá os quantitativos de participação, nós conseguimos atingir todas as unidades acadêmicas da instituição, o que é excelente, mas eu não consigo atingir todos os professores de todas as unidades acadêmicas. Então, a gente precisa passar a olhar isso de modo qualitativo. O que estamos fazendo atende àqueles que precisavam. E eu acho que esse é o referente. E, por fim, a dica para os alunos que trabalham e que alegam. Eu queria saber se quem fez essa pergunta é um professor que está vivendo esse dilema. Porque, assim, quando a gente fala de metacognição, levar isso para a aula parece que é perder tempo, porque eu estou deixando de gastar 15 minutos com o meu conteúdo, mas, na verdade, eu estou ganhando minutos lá para frente que eu vou ter que parar, porque eu vou ter a reclamação de que eu não fiz, por quê, por quê, por quê. Quando a gente começa mostrando para os alunos que é preciso ter um objetivo, que é preciso saber fatiar esse objetivo em metas, porque o alcance de cada meta vai disparando o meu sistema mental de recompensa, e isso estimula a minha motivação, e aí eu consigo planejar, monitorar, avaliar o meu processo. Eu preciso enxergar os meus compromissos fisicamente, não mentalmente. Quando a gente gasta tempo falando dessas coisas com os estudantes, a gente vai direcionando, vai canalizando a energia para que eles próprios entendam o papel deles enquanto estudante. Nós, desculpe, nós não podemos fingir que essa ausência de motivação não atrapalha a nossa aula. E muitas vezes, isso, né, eu estou cansada, eu trabalhei o dia inteiro, isso precisa ser tratado para se criar as estratégias adequadas para o estudante se organizar, porque não depende só do professor. E trazendo, né, para dentro da aula essas discussões que a gente consegue minimizar. Não vamos sumir com o problema, mas a gente vai conseguir atingir alguns alunos. Acho que é isso, né? Espero ter respondido as 3 questões e já vou fazer meus agradecimentos, como o Miguel pediu. É uma honra estar aqui compondo essa mesa com essas 2 pessoas que eu gosto tanto, né? Que a gente tem trabalhado tão juntas. É um compromisso, eu me sinto sempre responsável por cada palavra que sai da minha boca quando eu estou nesses espaços coletivos de discussão, porque nós aprendemos muito com o outro e as palavras do outro nos transformam. Então, eu sempre sou muito, eu tento ser, às vezes não consigo, né? Às vezes sai na empolgação, mas eu tento ser cuidadosa com o que eu digo, porque o assunto da formação dos professores me é muito caro. E eu espero sempre, minimamente, mas trazer alguma contribuição quando eu tenho a oportunidade de partilhar espaços tão importantes como esse aqui. Então, minha gratidão por Miguel, Arnaldo, né, e toda a equipe aqui da Redais terem escolhido o meu nome para compor essa atividade. Muito obrigada. A gente que agradece, Amanda. Passo para Wanda e Nancy para fazerem suas considerações finais, se quiserem comentar alguma das perguntas também. Posso falar agora? Ah, olha, concordo muito com a Amanda. Amanda, você, assim, falou muito por mim nas respostas aí das questões, tanto é que eu agradeço imensamente de estar participando do GEAPU e aprendendo com você, com todo mundo lá. Nossa, tem um aprendizado e tanto. E são os desafios, né? A Amanda disse que ela é uma universidade pequena, nós também somos. E eu tenho eu aprendi, Amanda, também com a
na qualidade dos encontros, né? Eu não me preocupo mais, antigamente me preocupava, no começo me preocupava muito com o número de professores, hoje eu não me preocupo, e o fato de eu não me preocupar, agora eu estou sentindo que os professores estão vindo, porque é aquela coisa, né? A melhor propaganda da atividade, do trabalho, é o professor que traz o outro. Então, conosco tem acontecido muito isso. Eu fico muito feliz, porque um traz o outro, e a gente está aumentando aí o nosso grupo por conta disso. Quero dizer assim, e dar um abraço muito carinhoso na professora Silvia. Ela fez uma pergunta aqui, e eu me lembro que levei a professora Silvia para Guarapuava, para ela fazer essa fala dos professores iniciantes e dos professores experientes. Então, um abraço para você, professora, que bom, sempre nos encontramos, mas eu digo que é realmente um desafio, tem sido. Muitas vezes eu convido o professor que é mais experiente para ele compartilhar a experiência, ele diz para mim, mas professora, você acha que eu tenho alguma coisa para compartilhar? Você acha que eu desenvolvo alguma coisa que posso compartilhar com os colegas iniciantes? Aí eu digo para ele, mas claro que tem, professor. Só tem. Quanto tempo de experiência e atividades que eu sei que você desenvolve, por isso estou te convidando, né? Mas muitas vezes a gente faz coisas, e eu acredito sim, a gente desenvolve muitas atividades que para a gente é uma coisa tão pequena, às vezes é uma coisa tão pequena, mas que é uma atividade que pode compartilhar e que vai ter, é, como é que eu vou dizer, vai ajudar muito o professor que está em início de carreira. Nós temos no Paraná, agora que nós voltamos a ter concurso público, então nós temos muitos professores contratados, e esse professor contratado que está chegando na universidade, muitos deles não têm experiência como professor. E é um desafio enorme que a gente está tendo para acolher esse professor e dar o mínimo de suporte para ele continuar conosco, né? Porque ele é como os alunos lá, né? Se ele não tiver apoio, ele acaba desistindo, né? Então, a gente tem tido, assim, um desafio enorme para compartilhar e segurar esse professor conosco, né? Só quero dizer, dar uma informação, nós temos uma resolução dada pelos conselhos superiores, que é uma resolução de obrigatoriedade de participação nas atividades do nosso programa. Então, logo que se criou o programa, se criou esse documento, os professores que entram na universidade e que estão no estágio probatório, eles são obrigados a participar do programa de formação. Tem uma carga horária destinada a eles, eles precisam fazer essa carga horária, e, inclusive, essa carga horária, ela passa a contar na avaliação de avanço de carreira, né? Então, assim, é uma carga horária pequena, mas foi uma forma que os administradores lá, não foi nossa a ideia da obrigatoriedade, mas e eles pensaram nisso, né? No sentido de que esse professor que chega tenha essa formação e participe dessa formação. Então, a gente tem esse documento de obrigatoriedade e nós temos tido uma boa participação dos professores. Eles vão e participam e gostam de participar, né? Conhecem os procedimentos todos das atividades do programa e gostam de participar. Quero agradecer imensamente, professor Miguel, professora Nancy, Amanda, professora Amanda. Ela não é professora, ela falou que não é professora, mas para mim ela é. Professor Arnaldo, pelo convite, toda a equipe do EA2. O EA2 tem uma gratidão enorme pelo programa, desde da coordenação do professor Sérgio Leite.
Então, quero agradecer muito vocês por ter tido essa oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência. Muito obrigada. Mais uma vez, a gente que agradece, professora Wanda. Passo a palavra para a profesora Nancy para suas consideraciones finales y si quiera comentar las preguntas también. Solo quería comentar esta de las dificultades y la motivación eh, de la necesidad o la preocupación que tienen muchos docentes de estar en contacto con los estudiantes y ver que las condiciones en las que desarrollan sus trayectos formativos son difíciles por esta cuestión del trabajo. En la universidad el 60% o más del 60% es un estudiante que trabaja, entonces es una realidad que la vemos a diario y sin duda que es una preocupación bastante sentida y compartida. Nada, sugerencias que todos los mundos en los que estamos en esto nos proponemos, la cuestión de buscar diversidad de propuestas formativas, de diferentes ideas o formas de mostrar el conocimiento que ayuden a conectar con esta motivación tan esquiva o tan difícil de encontrar, pero también el involucrarlos a ellos en la propuesta formativa. Desde Argentina ahora está muy, Mariana Mayo está proponiendo mucho lo que se llama el codiseño, ¿no? El que el estudiante se involucre desde el momento de qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Entonces ahí hay un moverse el docente desde el lugar del organizador del contenido y de que la única forma es la forma que él diseñó, a ponerse en un lugar de colaborador para una experiencia de aprendizaje en donde el saber va a ser estructurado en función de intereses más colectivos o grupales y donde la práctica de vida y las experiencias de vida de cada uno de ellos se pongan en juego para la selección de esos saberes. Sin duda implica un recorte del contenido, ¿no? Un recorte de no la enseñanza enciclopédica, sino de los nudos problemáticos disciplinares que quiero compartir. Y cómo se comparte eso es otro camino. Comparto con Amanda también esta idea de los procesos metacognitivos y de ayudarlos a pensar de cómo se estudia y cómo se aprende, y que el docente también haga procesos metacognitivos de cómo fue él aprendiendo, cómo fue su propia enseñanza, y ese juego entre reflexionar en clase son tiempos ganados. Creo que por ahí estamos todos y todos los que están aquí buscando la forma de acercar cada vez más docentes y que cada vez estén más cerca nuestro y que nos enseñen también a nosotros mismos. Para mí también es un placer encontrarme con Amanda, que venimos trabajando hace mucho en el proyecto APU y que vamos construyendo ideas juntos y sigue siempre hacia adelante. Conocer a los compañeros, a Wanda, a Miguel y a todo el equipo, que fue un gusto estar en este espacio y ver que estamos todos luchando por una universidad mejor y más solidaria. Un gusto para todos y nos vemos en cualquier momento. Muitíssimas graças, professora Nancy. Pessoal, com isso, eu acho que só me resta agradecer muito a todos vocês que participaram. Foi excelente, foi um dia muito rico para nós. Vai ficar gravado esse dia de apresentações. Fiquem de olho nos e-mails, que temos mais 2 jornadas preparadas para esse ano. Agradecer muitíssimo à equipe técnica, ao pessoal do EA2 da Unicamp, da PRG, o André do EA2, o Arnaldo, que sem eles isso aqui também não teria acontecido. E é isso, gente. Espero que tenham uma ótima semana e a gente se vê em breve.